Aleluia. Mas antes Deus manda falar, pastor. Essa criança aqui é projeto de Deus. É projeto de Deus. A senhora não esperava que chegaria a esse mês, mas Deus manda dizer: é meu. Ele é meu. Os outros se foram, não, voltaram para mim, mas esse é meu, é projeto meu, por isso eu vou entregar nas tuas mãos. A hora que a irmã entrou aqui, Alessandro, que é o papai, Deus manda falar: esse é da promessa. Esse vai pegar nos colos. Deus vai te entregar, missionário. Eu sei que o dia está chegando, já está marcado por Ele, e Ele vai te entregar. E é bênção. Aleluias. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigada, meu Deus. Nós não temos palavra, como Tua presença é real neste lugar, Pai. Nós não somos, Pai, nós não temos, nós não merecemos, Senhor, mas a Tua graça inunda este lugar. Nós entregamos neste momento, Senhor, os nossos corações, nossos ouvidos, nossos pensamentos, Pai, a Ti. O Senhor tem total liberdade, essa casa é Tua. Coloco a Laura nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece o coração da Tua serva. Usa-o mais uma vez, Pai, como o Senhor sempre usou. Abençoa. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te ouvir, Senhor. Este lugar é Seu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Nós leremos apenas o verso 14. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus pela rica oportunidade de ministrar mais uma vez a sua santa e poderosa palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor Volteir, da pastora Amanda, essa família que é um presente que Deus deu a mim, a minha casa, meu ministério. Louvar a Deus pela sua vida. Tenho um carinho especial por esse campo. Muito obrigado, pelas orações, os sorrisos, as manifestações de carinho. Louvar a Deus também pelo privilégio, em poder ouvir o louvor por meio desse vaso do Senhor. Deus continue usando, derramando da graça, da unção, do poder dEle. Que essa essência não se perca na sua caminhada. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. E fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Amém? Pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava observando os hinos cantados, e como a gente sempre pode perceber que o culto, quando direcionado por Deus, o Senhor fala a mesma coisa de várias formas, E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para essa noite, ela diz respeito do fato de que sua vida está aos cuidados do rei. Você acredita nisso de verdade? Nós ouvimos que você não vai parar. Nós ouvimos que o Senhor está cuidando desse barco. Nós ouvimos que o Senhor tem zelado. E ao final nós ouvimos que um dia nós descansaremos no céu de glória. Amém? E eu quero compartilhar com você essa palavra, e a Bíblia diz no início do capítulo 21, ela começa dizendo: e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos.
a terra passa por um período caótico e durante 3 anos a terra tem fome. A terra não tem uma fome normal, mas é uma fome que não se explica, é uma fome que de repente a terra que antes dava, agora se recusa a dar. A terra em que produzia, agora não produz mais. E a Bíblia diz que isso vai perdurar por 3 anos. É interessante que, quando nós sabemos o motivo daquilo que vivemos, quando entendemos que, de repente, um problema financeiro, problemas emocionais, problemas espirituais estão, de repente, ligados a comportamentos nossos, nós corremos atrás, nós procuramos obedecer a Deus, nós procuramos fazer a vontade dEle, consertamos algumas coisas. Mas algumas situações na vida, por mais que a gente se esforce, parece não mudar. Por mais que a gente tente da nossa forma, acreditando que é um comportamento nosso, apesar de mudar o comportamento, parece que a terra continua a não produzir. E Davi experimenta isso. E quando ele observa que 3 anos se passam e a terra continua não dando nada, a Bíblia diz que ele vai orar ao Senhor para perguntar a Deus o porquê que aquilo está acontecendo. Eu tenho certeza que nós viemos aqui porque amamos a presença e amamos ouvir a voz dEle. E eu acredito que se há na sua vida uma situação que você já não entende mais, já não sabe mais como agir, eu acredito que você vai sair daqui nessa noite tendo uma resposta de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que quando Davi toma conselho com o Senhor vai explicar para ele o motivo da fome. E o motivo da fome não está na má qualidade da terra, o motivo da fome não está na má qualidade da semente, o motivo da fome não é a seca ou a chuva excessiva, mas o motivo da fome é simplesmente o fato de que Saul quebrou uma aliança feita com os gibeonitas. Lá, quando nós voltamos em Josué 9, nós percebemos que a aliança que havia sido feita com os gibeonitas, Gibeonita é inimigo de Israel, mas Josué, quando está tomando a terra, ele não consulta o Senhor, e ele observa os pães, as roupas velhas, que aqueles homens se apresentam dizendo que vêm de longe, que não são da terra. E ele faz uma aliança. E quando ele faz a aliança, passado alguns dias, ele descobre que aquele homem mentiu para ele. O povo, os gibeonitas, mentiram para Josué. Mas Josué já havia feito uma aliança. E a nossa geração precisa entender uma coisa. Eu não posso quebrar uma aliança porque o outro com quem eu me aliancei resolveu não prestar. A prova disso é a palavra do Senhor. Porque se assim fosse, a terra não estaria deixando de produzir por causa de uma aliança que foi feita com gente que mentiu. Mas se eu e você não respeitamos alianças de casamento, ministeriais, de amizade com Deus, quebramos isso com muita facilidade. Deus não é assim. Porque o homem, ele tende a pular fora todas as vezes que complica para ele. Ou ele tende a acreditar que não vai fazer parte da aliança, mas porque o outro não é digno da presença dele. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Deus da aliança não mudou. E se nós fizemos uma aliança, nós temos que honrar a aliança que fizemos. Se um dia você fez uma aliança com o Senhor, talvez a fome que chegou na sua casa está ligada à quebra da sua aliança. Você fez uma aliança ministerial e de repente você é o primeiro a ser o traiçoeiro no ministério. Você fez uma aliança de amizade e de repente, porque alguém não te pode beneficiar mais, você quebra a aliança. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: tem fome na terra da gente que se diz respeito à nossa falta de compromisso com a aliança firmada um dia na presença do Senhor. É a aliança. Quebrou por causa disso, Davi. Tem fome na terra. E aí, a Bíblia diz que Davi, que fizera tudo certo até agora, buscando entender em Deus por que a terra não produzia, agora vai perguntar para os próprios gibeonitas. E ele vai dizer para eles assim:
o que eu posso fazer para vocês, para que a terra volte a produzir? É interessante que o Davi, que pergunta a causa, deveria continuar perguntando como resolver o problema. Mas ele só fica com Deus até saber da causa. Para resolver o problema, ele vai nos gibeonitas perguntar o que eles querem. Sabe qual é o nosso problema? Ora perguntamos para Deus e ora fazemos do nosso jeito. Nós dizemos, faz a tua vontade, mas quase sempre a vontade de Deus não é a vontade da gente. E quando Ele fala não, a gente faz bico, sai e faz do jeito que a gente quer. Mas se começou perguntando para Deus, Deus manda te dizer, termina falando comigo. Aquele início do primeiro amor, onde a gente entrega tudo, consagra tudo. Só que muita gente se perde no caminho da bênção, muita gente se perde no caminho da dificuldade. Mas o que Deus está dizendo é: continua vindo para a vigília, continua jejuando, continua orando. Começamos assim, vamos seguir assim, e vamos terminar assim. Mas a gente ora a Deus e de repente a gente sai e a gente começa a ver e a ouvir as vozes que não vêm do Senhor. Porque como a gente é forte na hora do culto, não é assim? Estava quase dando para voar mesmo enquanto ele cantava. A gente se sentia um super-herói. Mas amanhã é terça-feira. E aí a gente volta para casa. E sabe o que nós precisamos aprender? É essa continuidade na presença. Porque às vezes o crente que salta aqui, amanhã já acorda murcho. O crente que tem fé hoje, porque é lindo mover a presença, o hino, os instrumentos, a ministração, já descabriou amanhã. Mas o que Deus está dizendo é: se ouviu a minha voz hoje, dá para terminar a semana ouvindo a minha voz? Se ouviu hoje, termina o ano ouvindo a minha voz. Se prestou bem atenção no que eu falei, volta para a tua vida com a minha palavra grudada no teu coração. É calamantefa, o me anda calabai. Emoção não deixa ninguém de pé, irmão. Ela termina rápido. Alabaçequei. O que sustenta é palavra escrita na tábua do teu coração. O que sustenta é sair daqui adorando do mesmo jeito, com essa fé adquirida aqui, até o Senhor voltar e buscar a igreja. Mas a constância é algo que tem nos faltado. Um dia roda na igreja, o outro nem acredita que Deus existe. Sabe, o meu pastor é um homem que nos ensina muito a respeito disso. Ele diz assim: devagar e sempre, menos é mais. Então não precisa de ter toda a fé do mundo. Calma, seja natural, mas nunca pare de acreditar. Sabe, eu não gosto de gente exagerada. Eu não gosto de gente que me ama no primeiro dia, nem gente que odeia você sem chegar perto. Todo exagero esconde uma falta, não é assim? A psicologia já dizia. Então o que eu te aconselho é: seja constante, mas seja sempre. Talvez não dá para jejuar de cedo até 6 horas da tarde. Jejuma 20 minutos, 30 minutos. Talvez você não consiga orar 4 horas seguidas, mas se conseguir 15 minutos, vai no teu 15 minutos mesmo. O que o Senhor está dizendo: constância. Hoje eu te adoro, amanhã eu te adoro também. Hoje eu acredito e o mês que vem eu sigo acreditando. Mas o Davi, que ouvir a voz de Deus para identificar o problema, agora ouve a voz do gibeonita em como resolver o problema. E esse é o nosso problema. Ora a voz de Deus, ora a voz da ciência, ora a voz de Deus, ora a voz da economia, ora a voz de Deus, ora a voz do político, ora a voz de Deus, ora a voz do médico. Eu não estou dizendo que não precisamos de todas as outras áreas que eu citei, mas eu entendo que acima de toda palavra dita sobre a minha vida está a voz do Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. E aí, quando ele vai perguntar para os gibeonitas o que ele poderia fazer
para aplacar a ira deles, para ver se a terra volta a produzir. A resposta deles é algo muito forte, porque eles vão dizer assim, ó, nem prata, nem ouro, nem a morte de um só homem. A versão King James vai dizer assim, nem a morte de um só homem. Nós queremos toda a casa de Saul. Satanás não se contenta em tomar um pouco da gente. Ele começa a rondar e ele quer tudo. Ele quer a sua família, mas ele também quer a sua finança, mas ele também quer as suas amizades, mas ele também quer o seu caráter, mas ele também quer a sua vida espiritual, ele também quer o seu ministério. E a gente precisa entender que Satanás existe e a Bíblia diz que o mundo está nele. Eu entendo que uma época a igreja satanizou tudo demais e que hoje nós arrancamos Satanás do cenário totalmente. Nós temos muitas armas emocionais, mas nós temos poucas armas espirituais. E Satanás é repreendido, não com algo que se aprende na faculdade. Satanás não sai por conta daquilo que se adquiriu estudando na psicologia. Satanás não vai embora porque você tem uma boa fala. Satanás não é repreendido porque você tem uma boa aparência. Não, ele ainda sai por causa do nome e do sangue de Jesus. Amanteria lava súria. Que bom que se tenha teatro na igreja, que bom que se dê entretenimento, mas por favor, não substitua a Bíblia, não substitua a palavra, não substitua o sangue, alamandaravasúquia, não substitua a unção, porque no nome dele, é no sangue dele, e tem guerra que não será vencida pela tua inteligência, pela tua beleza, pelo teu nível de amizade. Tem guerra que só sai joelho no chão, boca no pó e sangue vertido na vida da gente. Ele vai dizer, nem a morte de um só homem paga essa dívida. Satanás vem para acusar. E muitas vezes o difícil não é Deus nos dar o perdão, quando há uma confissão e um arrependimento, mas muitas vezes nós não nos perdoamos. Quanta culpa! Quando eu preparava essa palavra, o Senhor dizia a mim, Laura, culpa. Gente que eu perdoei, que eu já lavei, mas que não se perdoa. Gente que se cobra excessivamente. Gente que põe um peso nos ombros que não vai conseguir carregar. Porque eu tenho aprendido que se eu pregar 30 dias no mês, o Senhor me ama. Se eu pregar 2, Ele me ama do mesmo jeito. E se eu não pregar nenhuma, Ele continua me amando. Mas a gente quer comprar o amor de Deus. E aí a gente acredita que Ele nos ama mais porque a gente ora mais que o outro, então Ele ama mais a nós. Ele ama mais a mim porque eu busco mais, eu jejuo mais, eu sirvo mais na igreja, eu me desdobro mais. Mas a Bíblia diz que Ele me amou primeiro. Eu nem queria Ele, eu nem amava Ele, eu não tinha aceitado Ele, Ele já me amou. Então acredite nesse amor, acredite nesse amor do Senhor para com a tua vida. Só que quando o gibeonita, que representa o próprio inimigo, diz que nem a morte de um só homem pagaria a conta, nós sabemos que um homem só pagou a conta. É por isso que todas as vezes que ele quiser te acusar alguém da tua casa, você precisa se lembrar que a morte de um só homem pagou toda a conta. Você não está aqui porque você é bom, você está aqui porque Ele é bom. Nós precisamos compreender essa verdade. Às vezes você cede numa área e peca, e aí você acha que acabou, nunca acaba. Ou a gente pensa, não, agora o Senhor começou a me usar,
O Senhor tem um ministério para mim, e certamente agora vai ser mais fácil. Não, porque quanto maior a chamada, maior a investida dEle. Quanto mais você procura estar na presença, maior Ele vem, insistindo em tentar te derrubar, alcançar a tua casa, a tua vida, teus filhos. Mas eu não estou te dizendo isso para te assustar, eu estou dizendo isso para você intensificar o nível de guerra, porque quanto mais Ele insiste, mais você busca, e mais o Senhor se levanta sobre ti. Ainda no início desse mês passado, eu fui ministrar numa cidade, e foi a primeira vez durante todo o tempo de ministério que a gente se perdeu na estrada. Passamos direto para outra cidade, e o culto começaria às 7h15, e quando a gente chegou nessa cidade, que eu vi uma placa que não era a cidade que eu tinha que estar, já era 8h15. Eu sei que eu consegui muita chuva, árvore caída, o carro quase rodou com a gente 2 vezes. Eu consegui chegar nesse culto já quase 8h30. E a minha médica me deixou continuar viajando para ministrar, mas não estrada muito longa, nada de estresse. E tudo tranquilo. E quando a gente chegou nesse culto, eu não tinha mais fôlego. E quando eu acabei de entrar, o pastor já me entregou o microfone, eu já tinha que ministrar. O meu emocional estava daquele jeito, comecei a ministrar. E o Senhor vai até uma moça, uma jovem, sentada no banco junto com a família dela, e o Senhor começa a falar com aquela menina. E o que o Senhor começou a fazer na vida daquela menina era tão extraordinário, que a mãe dela não suportou, ela se botou de joelho, levantou a mão. Quem conhecia a história, acredito, começou a chorar. A mãe estava inconsolável, e a menina, a carne dela tremia. Aquela menina tinha mais ou menos a idade da minha filha. E quando a gente está saindo do culto, já pegando a estrada para voltar para Nicuns, demoraria 1h e pouco para voltarmos. A minha filha me liga e diz: mãe, a senhora está chegando? Eu falei: Bruna, eu estou saindo daqui agora. Ela disse: mãe, vem logo, porque eu estou numa sensação que a morte entrou no meu coração. E eu disse: você está com dor física? Não, mãe, eu não sei explicar para a senhora, mas eu não estou suportando. Eu disse: ora daí que eu e seu pai vamos orar na estrada. E a Nicuns não chegava. E quando eu cheguei, a minha filha estava debaixo do chuveiro, chorando muito, angustiada, amedrontada, e não tinha uma causa específica. Quando ela terminou de banhar, eu chamei o Alessandro, ele trouxe o óleo, veio ungí-la e nós fomos orar. E aquele dia o Senhor deixou muito claro para mim isso que eu estou pregando a você nessa noite. Por isso que fazer a obra necessita armas espirituais. Não é que você sai e você chega num nível que Satanás desiste, não. Quanto mais você avança, mais ele vai tentar. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele não vai falhar. Não precisa de deixar fazer a obra por medo, não. Eu só quero te alertar. Ore mais. Quanto mais Ele te entrega, jejua mais. Quanto mais Ele te usa, busca mais. Ora mais, consagra mais. Porque Ele tenta contra a vida da gente mesmo. Ele vem de um lado, vem de outro. Há 3 dias, eu estava em casa e o Samuel não mexeu. E os irmãos sabem, eu venho de 2 abortos, todo um contexto. E eu nunca fui tomada por um desespero como naquele momento. E ele não mexia, não mexia. E de repente vazou um líquido. E eu estava sozinha, o Alessandro tinha ido trabalhar, a Bruna tinha ido para a igreja. E eu fiquei com muito medo. Eu me deitei no sofá e comecei a chorar. E eu fui tomada por uma angústia, um medo, um assombro terrível. E eu pensei: meu Deus, será? E eu lembro que eu orei e disse assim: Senhor, se for o 3º, que o Senhor me dê força para suportar o que o Senhor tiver para a minha vida. E quando foi ontem, na trimestral da nossa igreja, eu estava sentada e um profeta da minha igreja, como Deus usa aquele menino na minha vida,
Eu não vi que ele estava atrás de mim, mas ele colocou a mão no meu ombro e o Senhor começou a dizer, e disse assim: a angústia da morte sondou você. Éramos eu e tu, filha. Tu tem visto o tamanho dos gigantes que se levantam, mas o meu altar tem te curado. E acredite, você vai cantar o hino da vitória. Antes de tomar o microfone, a igreja ouviu que Deus usou o pastor Voltair para dizer, porque eu venho de um contexto nessa semana de muito medo de perder o Samuel. Alamante querevar. Mas quanto mais o inferno intensifica a guerra, mais a igreja intensifica a oração. Lavaçuque. Você está aqui, a guerra está travada, por isso você veio. Ele vai tentar se levantar, mas se levanta para cair, porque aqui você está buscando armamento. Alabassuri mine kelebai. A Bíblia diz que Davi vai entregar os filhos de Saul, aqueles que são da casa de Saul. O texto vai dizer que 7 homens são mortos. E o texto vai me dizer que desses 7 homens, eu tenho 2 filhos de Rispa, e eu tenho 5 filhos de Merabe. Esses homens são levados para o monte, e eles serão crucificados ali. O texto me diz, eu quero que você guarde isso, eu tenho 2 filhos de Rispa, e eu tenho 5 filhos de Merabe. O texto diz que eles são mortos, mas a Bíblia vai me dizer que essa mulher, chamada Rispa, não vai sair de perto dos corpos. Rispa tem 2 filhos, Merabe tem 5. Se fosse pela lógica humana, quem ficaria seria Merabe, porque parece que ela tem muito mais a perder. Mas a Bíblia diz que Merabe não está na cena. E quando eu procuro a tradução do nome de Merabe em hebraico, eu entendo crescimento, torna-se muito. Então Merabe é um tipo de gente que tem crescido, é tipo de gente que abandona corpo. Gente que quando o casamento não vai bem, ele não fica para tentar melhorar, ele vai embora. Gente que quando o ministério tem problema, ele não fica para resolver o problema, ele vai embora. Gente que quando o amigo falha, ele não vai tentar falar com o amigo e resolver o problema, ele não quer a amizade dele mais. Gente que não fica quando a coisa começa a ficar ruim. Mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz que existe aqui uma mulher chamada Rispa. Ela não tem muito o que fazer. Os meninos estão mortos, 7 estão mortos, mas a Bíblia diz que ela pega um pano e que ela fica diante daqueles corpos que não tem nada para oferecer. Ei, amor é diferente de conveniência. Conveniência é quando você fica porque ele é bom com você também. Amor é quando você insiste com gente que já não está boa com você. Amor é quando você sorri, estende a mão para quem não tem nada para te oferecer. Tratar gente que pode te dar coisas bem é natural. Eu quero ver tratar bem quem não tem nada para acrescentar na sua vida. Alamandere que ele vai ficar pagando de educado e de bonzinho, puxando o saco de gente que você acha que pode te dar alguma coisa é natural. Mas tratar bem quem não tem carro, casa, posição, não tem nada para te oferecer é outra história. Ele vai, mas numa época de Merabes, eu acredito que ainda exista o Rispa, gente que pega pano e que não deixa tocar corpo. Porque coisa boa é você pegar alguém pronto
Difícil é fazer parte da jornada até Deus preparar. É fácil, é muito fácil chegar na vida de quem Deus já está usando e dizer: que lindo, que maravilhoso, como eu quero sentar contigo. É que se você visse que houve um tempo em que fedia, você não ia querer sentar perto. Alabassure menevai e alabaço kemenai. Dá para pegar teu pano nessa noite e lembrar daquele corpo morto na tua vida e dizer para Deus essa noite: está fedendo, mas é meu. Não tem vida, mas é meu. Não abro mão desse menino. Não abro mão dessa chamada. Não abro mão desse ministério. Não abro mão desse casamento. Não abro mão, Senhor. É promessa, mas não tem cheiro de vida. Mas eu estou aqui. Vou ficar aqui. E ninguém toca. Labassura, manda quem? Amaseva, Umanacalabassoi, Remená, Alabassúpia. De dia paninho, de noite paninho, Alairemanto quereba. Porque Deus chamou gente para cuidar de gente que nem é responsabilidade sua. Sabe, fazer a obra é isso. É deixar seu filho para cuidar de filho dos outros. É de repente abrir mão de estar com a sua família para acudir família de alguém. Mas para uma geração que eu e meu umbigo, fica difícil compreender obra. Se tem uma coisa que eu oro a Deus é: Senhor, qual é a minha motivação do ministério? É a oferta? É o hotel bom? É a honra? É a água que vem no banquinho toda hora? É o respeito e a honra com que a igreja me trata? Ou será que eu ainda vou por causa do teu povo? Ou será que eu ainda amo as almas? Alabashure kelebai, aramanturimianderai kelebai. Deus está contemplando teu pano. Deus está vendo você nesse monte, sacudindo: não, aqui não, aqui não. E alguém diz: mas está fedendo. Ah, não, não, ainda vai ter vida para a glória de Deus. Anacalabai, uremanderimianavasúpia. Não seja uma Merabe na vida de ninguém que abandona corpos, porque você pode estar perdendo a oportunidade de chamar a atenção do rei ao cuidar de gente que os outros já desistiram dele. Como o nosso mundo é assim, né? Eu cheguei para ministrar em um evento e tinha uma pessoa extremamente conhecida que ministraria nesse evento. E tínhamos eu e uma outra pastora. E era a primeira vez que eu ministraria nessa cidade, nesse campo. E a líder de senhoras, quando eu cheguei, ela me tratou muito mal. Eu não sei se é porque em Anicuns a gente sempre fez vigílias, né? Na casa da minha sogra. Então quando fala assim, ó, vai ter uma vigília, a gente começa a fazer os bolos. Enche as latas de bolo, enche os tachos de arroz. E eu amo aquele movimento. E todo mundo tira uma oferta e abençoa o profeta. Mesmo antes de eu saber que eu viveria assim, eu fui ensinada assim, a honrar homens e mulheres de Deus. Então é uma questão de educação, né? E essa mulher me destratou com classe. E aí eu estava um pouco passando mal. E na hora do lanche, a gente foi levada para uma sala para lanchar. E a outra estava também, a outra ministrante. E essa mulher simplesmente fazia de conta que eu não existia. Eu não sei se ela achou que eu estava gorda demais, tinha que fazer um regime. Ela não me ofereceu nada. Ela me ofereceu bolo, ela me ofereceu água, ela me ofereceu refrigerante. E eu morro de vergonha. E eu fiquei lá. E ela conversando com a outra, olhando para a outra. Aí eu falei, e eu passando um pouco de mal, eu quis ir ao banheiro. E eu cutuquei ela e disse assim: irmã, a senhora pode me acompanhar até o banheiro? Aí ela disse assim: olha, eu não posso te acompanhar, mas eu posso explicar. Aí ela me explicou, a igreja era um monstro de igreja. Ela me explicou mais ou menos e eu fui. Voltei, elas já estavam saindo, ela continuou fazendo de conta que eu não existia. E
pouquinho antes de eu ministrar, ela virou para mim e falou assim: você sabe, isso no altar, você sabe quanto que você gastou de combustível? Aí eu falei assim: não, irmã, não sei, meu esposo que faz a conta. Ela falou assim: não, mas não é mais de R$200 não, é R$200, eu gasto 200, depois eu te entrego, tá? Eu falei: tudo bem. Eu queria morrer naquele púlpito, que mulher grossa. E aquele dia Deus quis fazer, irmão. Quando eu comecei a ministrar, eu não acreditei que eu estava pregando aquele tanto. Eu falei: Senhor, é sério que o Senhor está fazendo isso? Sabe, eu fiquei impressionada com o que Deus fez. A igreja ficou encantada, a pastora presidente ficou encantada. Eu não acreditei. E a minha mãe costuma dizer, e é uma verdade, eu tenho uma cara de descrença, então eu desanimo as pessoas quando eu chego. E como ela nunca tinha me visto, acho que ela pensou: essa gordinha, com essa cara de preguiça, não vai sair nada. Então eu não vou dar moral para ela, eu tenho com quem me ocupar. Só que Deus faz, né? E quando Ele quer fazer, irmão, Ele faz, é simplesmente assim. E aí quando terminou, né, que o Senhor moveu, eu voltei e sentei. E aí umas irmãs já pegando no cabelo e querendo abraçar, e aquele carinho. Aí, irmão, quando terminou, veio ela. Aí ela virou para mim, estendeu os braços. Eu não acreditei no que eu estava vendo. Ela: oh, minha amada, mas que alegria ter a senhora aqui. Que vaso que a senhora pegava no meu cabelo. E eu: Senhor, eu vou matar essa mulher. Senhor, não, eu não posso. O Senhor vive em mim, eu preciso amar a vida dessa mulher. Hoje eu estou contando isso sorrindo. Mas quantas vezes a gente vive isso na casa do Senhor? Eu não estou dizendo de não honrar quem se deve honra, mas o Senhor não ensinou a destratar ninguém, irmão. Então, com a educação que você trata aqueles a quem deve honrar, trate aos outros também. Nós precisamos entender isso nos nossos dias. Sabe, de repente você supervaloriza alguém de longe e não reconhece o dom de alguém que está na tua igreja. Você pede para tirar foto com gente famosa e não tem coragem de tirar uma foto com seu pai e com sua mãe. Foi eles que te criou, eles que pagam preço por você. Você venera pastores que você nem conhece a história e não soma com os que estão do seu lado todo dia. Cuidado com quem você destrata hoje. Você não sabe a preciosidade de Deus que carrega quem está do teu lado. Hoje não cheira bem, mas amanhã exalará o bom perfume de Cristo para a glória do nome dEle. É só um corpo. Merabe vai embora, Rispa fica. Sabe, tem hora que ficar parece coisa de doido, né? Ficar para quê? Não vai conseguir ressuscitar? Ficar para quê? Para ficar pagando mico? Pagando pano para cima e para baixo? Parece inútil ficar às vezes. Quantas vezes você pensou em não ficar mais? Quantas vezes você pensou em desistir dos seus sonhos, das promessas, dos projetos? Quantas vezes ir embora era o mais normal a se fazer? Mas o Senhor não chama gente normal. O Senhor gosta de gente doido. O Senhor gosta de um povo esquisito, que o mundo está dizendo para ele: desiste, morre, abre mão. E ele está dizendo: não abro. O mundo está dizendo: desiste. Ele está dizendo: não desisto. Vai embora, isso não é para você. Mas você fica e acredita que um dia há de se cumprir toda a palavra lançada sobre a tua vida. Aquela manda uramanda e que me avassa. Alamai que ma. Como eu disse, se eu olhar para mim, eu nunca venho. Mas eu acredito no que Ele disse a meu respeito. Eu acredito no que Ele diz a respeito da minha casa.
E Ele está dizendo para você: acredite, balança esse pano. Não tem besta fera, não tem ave de rapina que toca. Parece não ter vida, parece não ter cheiro, mas eu, o Senhor, mudarei a história. Ela mãe que me vai ser. Sério que você acha que você tem pagado o preço em vão? Você acha mesmo que Deus não está vendo? Cada vez que você quis pecar e não pecou, cada vez que você sondou o seu coração e escolheu confiar, cada vez que você pensou em fofocar, mas segurou a língua, cada vez que você pensou em olhar aquele corpo que estava passando, mas não olhou, cada vez que você quis ficar exibido, mas escutou o Espírito Santo falar: desconfia, e desceu rápido. É uma guerra todo dia. A carne quer, o Espírito diz não. A carne vem, o Espírito diz não. Estava ela e os corpos, é o que ela pensou. Mas a Bíblia diz, 2 Samuel 21:11, foi dito a Davi o que fizera Rispa. Eu vou dizer uma coisa que eu gostaria que você guardasse no seu coração. O rei sabe. O rei viu. O rei conhece. O rei está te vendo. O rei recolheu a lágrima. O rei ouviu a oração. Ninguém viu, o rei viu. Ninguém sabe da renúncia, o rei sabe. Ninguém te viu levantar de madrugada, o rei viu. Alabassure calabai. O rei viu. Pronto. A nossa geração é feita do parecer. Basta parecer. Para isso tem filtro. Você escolhe o que posta nas redes. Você pode parecer crente demais. Você pode parecer alguém que tenha presença. E muitos já estão satisfeitos com isso. Mas o nosso Deus continua sendo Deus em que não basta parecer. É preciso ser. Talvez alguém não ache que você pareça, mas o rei sabe que você é. Labassucalabai. Alguém não foi convencido de que você pareça, mas o rei manda dizer: eu sei que tu és. Lamante que ele vá. Iria vá. Então pega a dica do céu nessa noite. Para de fingir ter o dinheiro que você não tem. Para de fingir ter a vida que você não tem. Para de fingir coisas que não existem na sua história para impressionar alguém. Eu sempre digo para minha filha: não se diminua do tamanho do mundo de alguém para caber nele. Não precisa fingir sorriso quando não quer sorrir. Não precisa fingir sentimento quando não tem sentimento. Porque o Senhor sabe quem finge e sabe quem é. E na hora certa, quem é e será honrado para a glória do nome dEle. Recalai, remamvomina. Não precisa fingir uma voz que não tem. Não precisa pegar uma ministração que não é sua para parecer que você sabe pregar muito bem. Não precisa fingir ser amigo de alguém para ver se você entra. Para de fingimento. O Senhor está dizendo: eu não me encanto com quem parece. Eu me encanto e sei quem é. Alaiabassuribiava. Alamanda calabassória. O Labai. O rei ficou sabendo. Simples assim. É por isso que você vê Deus fazendo despencar gente que subiu. E você vê Deus fazer gente subir que ninguém sabia nem sequer que existia.
Porque enquanto alguém parece, o dia que Deus levanta quem é, as pessoas ficarão surpresas. Porque o que você constrói no anonimato, na hora certa, será conhecido de todos para a glória de Deus. Então, se fizer alguma coisa para a igreja, não precisa contar para todo mundo. Não precisa dizer que você ofertou, que você doou, que você profetizou. Não, para com essas marmotas, que isso não vai te levar para lugar nenhum. O que fazer, fazei como ao Senhor. Como ao Senhor. Como ao Senhor. Ninguém viu, mas você é. Ninguém sabe, mas você é. E chegará a hora em que o rei se lembrará de ti. O rei Davi ficou sabendo. E isso faz com que ele tome algumas providências. A Bíblia vai dizer que a partir do comportamento de Rispa, o rei manda que peguem os ossos de Saul e de Jonatas. O rei manda que pegue os corpos dos meninos que foram mortos. E a Bíblia diz que o rei manda enterrar todos no túmulo de Quis, do pai de Saul, exatamente no túmulo que fica na tribo de Benjamim. Porque quem é, tem descanso e lugar eterno até para os ossos. E calavai, foi cantado aqui além do Rio Azul. A gente vence aqui e quando morre ainda vence lá. Arabai, porque para quem é nem o osso desperdiça. Porque quem é tem lugar garantido, corpo glorificado. É Deus cuidando aqui, cuidando lá. É o rei honrando aqui e honrando lá. Aramandalabasukeleba. Pega os ossos. Pega os ossos. E guarda tudo junto. Sabe o que a Bíblia diz? 2 Samuel 21:14. A versão King James vai dizer assim: tudo que o rei mandou foi feito de acordo com sua vontade. A última palavra é do rei. Ah, não gostam de mim. Se o rei disse que você vai entrar, você entra. Mas eu não tenho condição financeira. Se a vontade do rei é te entregar, ele entrega. Mas eu não tenho influência. Se o rei quer honrar, o rei honra. A faculdade dá certo, a casa dá certo, o carro dá certo, o relacionamento dá certo, o ministério é frutífero, porque sobre a ordem de um rei, nem o inferno pode atrapalhar. Coloque-se de pé, por favor. Ecalavai, Ramantorei, Alabachukemenei. Pode vir louvar. Aleluia. 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 É madrugada de paninho de rispa. Lamanturibia. Erecalavai. Erabai, eu sei, já cheira mal. Eu sei, parece que não tem mais jeito. Mas a ordem de Deus é: não abra mão do corpo. Não abra mão do corpo. E nessa noite você conseguiu. Chamou a atenção de Deus. Chamou a atenção de Deus. E a ordem de Deus é: cuide até dos ossos. E calava. É você e ele agora. Apresenta teu corpo aí. Porque enquanto eles adoram, eu sinto que Deus derramará vida. Aquela coisa, aquela situação, aquela pessoa que não tem mais esperança. É isso que você vai apresentar nessa noite.
porque o rei está vendo. E eu creio que ele dará ordem a teu respeito nessa noite. Pode adorar. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Erga a sua voz, erga a sua voz. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar e derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me até transbordar, derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche, pede pra ele, vai, 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 enche-me, Deus, enche-me, 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 enche, calabaia, sabe, enche-me, enche-me, até transbordar e derrama a sua glória, enche-me até transbordar, derrama a sua glória, enche-me, Deus, Deus, enche-me. Alabaço, alabandava. Eu namanava calavaço. Ereque no bolso e demaiafa. Eu sinto cheiro de vida aqui. O namada calabai. Eu sinto cheiro de vida. Porque o Senhor está tocando o corpo. Né, calabar. Ele está dizendo: nem os ossos se perderão. Calabaço, monto e namar. Erebeleberaba, sora, calabaçória. Recebe vida nessa noite. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, pois ressuscitaste, viva está.
Maranata, Maranata, Maracalabai, Xurimicanda, Arabaxê. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre. Erga a sua voz, vai, 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 vai. Ele vive, Ele ressuscitou. Erga a sua voz, vai, 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 vai. Ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre, pra exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ressuscitou, ressuscitou. Canta isso, a terra estremeceu. Fala em nada, e nada vencerá o seu grande. Só quem vai subir. Onde está o rei? Ele não está mais lá. Ele não está mais lá. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Pra exaltado é. Aplauda o Senhor, vai. Se é pro Senhor, aplauda mais alto, mais forte. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia.